Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa aula passada aí, que foi sobre o sistema nervoso. Logo, essa aqui é a segunda parte aí da aula falando aí sobre o sistema nervoso. E o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender agora um pouco sobre a divisão somática do sistema nervoso e sobre a divisão autônoma do sistema nervoso, focando especialmente aqui na divisão autônoma, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia aí do nosso sistema nervoso simpático e do nosso sistema nervoso parasimpático. Beleza? Então vamos começar agora aí com a divisão somática do sistema nervoso. Pessoal, quando a gente fala em divisão somática, né, a gente tem aqui essas duas diferenças, a divisão somática e autônoma. Você tem que ligar aqui, ó, ao somático a basicamente todas as partes do seu corpo, exceto as suas vísceras. Enquanto quando a gente pensa aqui em divisão autônoma, você também pode chamar de divisão visceral. Pensa nas suas vísceras, nos seus órgãos, beleza? Já vamos com essa ideia porque fica mais fácil analisar. Vamos fazer como se fossem chaves aqui para que a gente possa entender. Então, entendendo, né, a divisão somática, aquilo que envolve a inervação basicamente de todo o seu corpo, com exceção, é claro, das vísceras, que eu acabei de falar. Vamos dar continuidade aqui. Quem é que forma a divisão somática do sistema nervoso? A divisão somática do sistema nervoso, que também é conhecida como DSSN, é formada pelas partes somáticas, óbvio, do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que nós vimos na aula passada. Proporciona inervação sensitiva e motora a todas as partes do corpo, exceto, como eu já falei, as vísceras, mas aí um detalhe, aos músculos lisos e as glândulas, beleza? Mas aqui, pessoal, vamos entrar num pequeno detalhe, porque é o seguinte, nessa questão aqui, na inervação sensitiva, nós temos, as sensações de tato, dor, temperatura e posição a partir dos receptores sensitivos, que normalmente fica ali na pele ou em alguma parte dos seus órgãos. Outra coisa é que normalmente essas sensações nós vamos senti-las, porque muitas vezes acontece no visceral que há, né, um impulso, né, nas vias sensitivas, mas às vezes nós não sentimos aquele impulso. Mas aqui não, normalmente esse impulso serão conscientes, beleza? Enquanto o sistema nervoso somático, né, o motor, como eu já falei para você, e motor, todas as partes do corpo, ele inerva os músculos esqueléticos, estimulando, obviamente, uma contração voluntária ou reflexa, como por exemplo, como eu falei na aula passada, quando você encosta aqui, no ferro quente, tem aquela contração reflexa que eu falei para vocês, que vocês vão estudar aí melhor na sua fisiologia. E aqui, né, a contração voluntária, a contração do seu músculo normal, você pensa, né, por isso que é voluntária, você pensa em contrair o músculo, você pensa em contrair o seu braço, você vai lá e contrai. Por isso que é uma contração voluntária. Beleza? Então é bem simples, pessoal. Essa parte da divisão somática do sistema nervoso ela é muito simples. Agora nós vamos passar para a divisão autônoma do sistema nervoso, onde há mais algumas subdivisões. Então, antes de partirmos, basicamente o seguinte: a divisão somática do sistema nervoso. Então, vou estar caminhando aí no nosso sistema nervoso central e vai estar caminhando aí para todas as partes do seu corpo. Beleza? Bom, já a divisão autônoma do sistema nervoso, né? Ela é classicamente descrita como sistema nervoso visceral, exatamente porque, como eu já falei para vocês, está muito ligado aí, com as vísceras, com seus órgãos. Elas constituem em fibras motoras que estimulam, o músculo liso. Eu falei para vocês ainda agora que na divisão somática não tinha músculo liso, era músculo esquelético. É músculo liso que é involuntário, você não decide se você vai estar contraindo ou não. O músculo cardíaco e as células glandulares. E você já pode observar aqui uma coisa, que também normalmente essas ações aqui são involuntárias, enquanto aqui, por exemplo, nós tínhamos o sistema motor esquelético, né, os músculos esqueléticos, que era voluntário, beleza? Bom, então aqui você já começa a ter uma pequena diferença nessa parte, pelo menos, das fibras motoras. Elas, né, a divisão autônoma do sistema nervoso central, são organizadas em duas partes. A simpática, que é toracolombar, e aí você já pode perguntar, como assim toracolombar?
É porque é o seguinte, pessoal. As fibras da divisão autônoma do sistema nervoso, a simpática, vão estar saindo ali, ó, entre as vértebras torácicas e lombares. Aqueles nervos que nós vimos lá, os nervos espinhais, vão estar saindo desses segmentos da sua coluna. Enquanto a parasimpática, que é a segunda parte aqui do sistema nervoso, da divisão autônoma do sistema nervoso, é crânio sacral, porque vai estar saindo lá ou do crânio ou daquela parte sacral da sua coluna, beleza? Do seu sacro, né? Melhor dizendo. Ao contrário da inversão motora ou sensitiva somática, a condução de impulsos do sistema nervoso central para o órgão efeito depende de uma série de 2 neurônios multipolares. Jonatas, me explica que eu não entendi. Volta aqui. Bom, aqui, pessoal, como é que acontecia? Olha cá, um neurônio estava saindo aqui, ó, da medula e estava indo diretamente lá para o músculo, seja lá para onde ele estava indo, para a sua pele, seja para onde ele estava indo. Era um neurônio direto que estava fazendo isso. Não tinha aqui um outro neurônio. Era esse neurônio que começou aqui, ó. O corpo celular dele estava aqui na medula na parte cinzenta da medula espinal e veio aqui até onde ele estava. O fim do axônio dele era aqui. Por exemplo, uma coisa que vai estar inervando, por exemplo, o músculo lá do seu dedão do pé, por exemplo, sai da medula, da sua medula e vai até a ponta do seu pé, é bem grande. Aqui é um pouquinho diferente na divisão autônoma. Inclusive, é uma das grandes características anatômicas para diferenciar esses dois. Por quê? Aqui nós vamos ter a série, ou seja, 2 neurônios ligados em série, ou seja, 2 neurônios ligados aqui, ó, continuamente, um no outro. Aqui, vamos dizer que isso aqui era um desenho, tá, pessoal? Era para ser 2 neurônios, não ficou muito legal. É como se aqui fosse o corpo celular e aqui fosse o axônio. Aqui o corpo celular de um e outro axônio. É assim que eles funcionam. São 2 neurônios em séries que normalmente aí dependem um do outro para estar transmitindo a informação. E como que acontece? É o seguinte. Esses neurônios aqui, normalmente, os pró-sinápticos, e aqui a gente já tem uma característica, ó, esse neurônio é o pré-sináptico. Por quê? Porque ele é o que está antes. Aí vai acontecer uma sinapse aqui que nós já vimos na aula passada e vai estar aqui, ó, gerando um impulso para esse outro neurônio que aí sim, por sua vez, vai estar indo lá para onde ele deve ir, que normalmente aqui são para as vísceras, músculos lisos e glândulas, como nós já vimos. Então, agora você pode me perguntar o que é que diferencia essas duas partes da divisão autônoma do sistema nervoso. E aqui, pessoal, é muito simples. É a localização, ó, do corpo celular do neurônio pré-sináptico e os nervos que conduzem as fibras pré-sinápticas originadas no sistema nervoso central, como eu já falei para vocês. Vai ser a diferença de onde ela está localizada, onde é que estão esses corpos celulares desses neurônios pré-sinápticos, né? E para onde estão, né, esses nervos, os nervos que conduzem as fibras pré-sinápticas originadas no sistema nervoso central. E aí você pode me perguntar, mais uma vez, por quê? Porque, normalmente, né, o corpo celular, pessoal, desse neurônio pré-sináptico, né, um vai estar lá naquela parte, por exemplo, vocês aqui, a simpática, né, é tóraco-lombar, enquanto a parasimpática é crânio sacral. E outra coisa com relação aos nervos é o seguinte, normalmente, pessoal, os axônios, né, as fibras desses neurônios pré-sinápticos daqui da parte simpática, normalmente eles vão ser menores. Por quê? Porque eles estarão mais perto, por exemplo, da medula. Enquanto aqui, ó, esse axônio pré-sináptico vai ser normalmente, usualmente, maior. São duas características anatômicas que distinguem aí o parasimpático e o simpático. E aqui, uma coisa detalhada que eu gostaria de falar para vocês, que o Muri chama atenção, é da importância farmacológica da diferença entre esses dois. Por quê? Porque cada um deles vai ter um neurotransmissor diferente. Na verdade, especialmente, né, daquele segundo neurônio, do neurônio pós-sináptico. Eles terão aí neurotransmissores diferentes.
Logo, né, dependendo do seu problema, da sua doença, a farmacologia pode estar atuando naquele neurotransmissor específico que vai estar atuando em cima de uma parte da divisão autônoma do sistema nervoso, mas não necessariamente vai estar atuando nas duas. Você dá um pouco mais de detalhe, de mais foco para aquilo que esteja acontecendo no seu corpo, beleza? Mas isso, mais uma vez, você vai ver um pouquinho na fisiologia e vai aprofundar ainda mais, com certeza, na farmacologia, que na verdade você já vai saber disso quando chegar na sua farmacologia. E aqui nós temos um desenhozinho esquemático, que é basicamente o seguinte. Nós temos aqui, né, nessa primeira parte, ó, um neurônio motor multipolar, é aquilo que eu falei para vocês, saiu direto da medula e foi direto lá para o músculo, ou seja, é da divisão autônoma, não, a divisão somática do sistema nervoso. Aqui, por exemplo, nós temos um neurônio pseudo-unipolar, sensitivo, ó, teve um receptor de dor, aqui alguma coisa de propriocepção, de toque, ele volta aqui, ó, e vai, ó, pela raiz posterior do nervo espinal. Lembrando aqui, ó, que esse aqui está saindo da raiz anterior, né, que é para o músculo, aquela coisa do trabalhar, lembra? Pela frente, motora, por atrás, sensitivo. Então, e aqui nós temos, ó, um exemplo clássico do nosso neurônio motor multipolar autônomo, porque, ó, saiu aqui da medula, passou aqui pela raiz anterior do nervo espinal, veio aqui no gânglio, ó, fez uma sinapse no gânglio autônomo, pessoal. E aqui ele continuou lá para os órgãos. Então esse aqui é o exemplo clássico da divisão autônoma do sistema nervoso, enquanto aqui são os exemplos da divisão somática do sistema nervoso. Percebe a diferença aqui, ó, anatômica. Aqui, né, óbvio, teve aquele gânglio sensitivo do nervo espinal, porque é um neurônio pseudo-unipolar, e nós vimos na aula passada que eles vão estar aqui unidos neste gânglio na raiz posterior do nervo espinal, beleza? Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui falando um pouco mais sobre a divisão autônoma do sistema nervoso. Bom, e aqui nós vamos dividir, né, as duas partes. Nós vamos ver a parte simpática, que é a toracolombar, e depois vamos prosseguir para a parte parasimpática. Na parte parasimpática, anatomicamente falando, obviamente, os corpos celulares dos neurônios pré-sinápticos são encontrados, ó, nas colunas intermédias da parte cinzenta da sua medula espinal, em coisinhas conhecidas como cornolaterais. Eu falei para vocês, né, que na medula essa parte cinzenta é como se fosse um H, e esses cornos laterais é como se fosse uma continuação dessa parte transversal do H, formando os cornos laterais. Nesses cornos laterais nós temos as colunas celulares intermédias, que é onde ficam os corpos celulares desses neurônios, dessa parte simpática, dessa parte tóraco-lombar. E óbvio, isso eu não preciso dizer para vocês, que vai, ó, de T1 até L3. No caso, normalmente aqui, ó, é de L1 ou até L2 ou até L3, tá? Depende aí muito da pessoa, varia de pessoa para pessoa. Então nós temos aqui a medula, nós temos a localização dos corpos celulares dessa parte simpática do seu sistema nervoso autônomo, beleza? Então, as partes das colunas IM, Jonas, o que é IM? Eu acabei de falar para vocês, celulares intermédias, né? As colunas celulares intermédias, as pares das colunas intermédias fazem parte da substância cinzenta dos segmentos torácicos e lombar superior, L1, L2 ou L1 até L3, beleza? Como eu acabei de falar para vocês. E tem organização somatotópica. Aí você pode me perguntar, Jonatas, o que é uma organização somatotópica? E aí eu te digo, é mais ou menos o seguinte, essa parte do neurônio, né, desse nervo espinhal que estava aqui, por exemplo, um que estava lá perto da cabeça, por exemplo, aqui perto de T1, normalmente vai estar relacionado com essa inervação da cabeça. Por outro lado, por exemplo, aquele que está lá embaixo, né, por exemplo, aqui do L2, L3, vai estar relacionado com aquelas partes inferiores também do seu corpo, da parte que ele estava inervando, como, por exemplo, aqui o reto, a bexiga e o útero. Ou seja, essa coisa aqui de organização somatotópica é a disposição dos corpos, né? Os corpos celulares que são responsáveis pela inervação da cabeça, por exemplo, que ficam localizados na parte superior, e aqueles responsáveis pela inervação das vísceras
pélvicas, né, e dos membros inferiores ficam aí na parte inferior, ou seja, é mais ou menos ele está relacionado, né, com a altura, digamos que eles estão, com aquilo que ele está inervando, e nem sempre isso acontece, né, com os nossos nervos, mas essa é uma grande característica da parte simpática da nossa divisão autônoma do sistema nervoso, beleza? Então falando isso aqui bem enfático, né, porque isso é muito confuso, pessoal. Então quero deixar bem claro, inclusive é uma coisa que eu digo aqui, eu achei o meu vídeo passado um pouco confuso de entender, mas eu estou meio que fazendo uma revisão do vídeo passado enquanto eu falo essas coisinhas aqui também, beleza? Então, já os corpos celulares, né, dando continuidade, dos neurônios pós-sinápticos, lembra, são dois neurônios em série, o pré-sináptico e o pós-sináptico que vai lá para o órgãozinho. Esse aqui, ó, sai da medula. Tá onde? Na coluna intermédia da medula. Sai da medula, faz aqui, ó, uma sinapse lá naquele gânglio simpático, beleza? E vai aqui, ó, para o órgão. Esse corpo celular dos neurônios pós-simpáticos, esse cidadão aqui, onde eu estava, estão situados em dois locais. Nos gânglios paravertebrais e pré-vertebrais. Aí você pode já me perguntar mais uma vez, Jonatas, onde que é isso? E é bem simples, pessoal. Os gânglios paravertebrais são gânglios que estão basicamente ao lado da medula. Na verdade, quando você for para a prática da anatomia, você vai ver lá a sua coluninha, você vai ver suas costelinhas e você vai ver aqui, ó, a parte simpática, né? Na verdade, essa parte aqui, ó, dos gânglios paravertebrais vai ser bem claro de você ver. Então, como se aqui fosse a medula, aqui as costelas saindo, né? Então, medula não, né? Como se fosse a coluna, né? Aqui as costelas, obviamente, vai estar saindo da medula, né? Como você já sabe. Bom, enquanto as pré-vertebrais vão estar aí mais próximas dos órgãos, né? Daquilo que ele vai estar atingindo, daquilo que ele vai estar afetando. Contudo, né? Normalmente, eles vão aí ficar situados nos plexos que circundam as origens dos principais ramos da parte abdominal da aorta, porque muitas vezes, pessoal, esses nervos vão estar indo juntamente com os vasos sanguíneos. Logo, vão ter alguns aí que já vão fazer esses gânglios perto desses vasos, que são esses gânglios pré-vertebrais que vão estar aí situados nos plexos, né, o próximo aos plexos que circundam as origens dos principais ramos da parede abdominal. E eu não preciso repetir para vocês aqui, mas eu vou. Obviamente, isso aqui é uma aula introdutória, então quando nós formos falar sobre esses gânglios, sobre esses plexos, isso aí vai ser em aulas futuras, onde nós vamos estar aprofundando em cada sistema. Beleza? Deu para entender? Bem simples, né, pessoal? Então, vamos continuar aqui, ó, para que a gente possa analisar essa imagenzinha. Deixa eu só apagar aqui a tintinha. A gente pode observar aqui, por exemplo, ó, nessa primeira imagem, aqui nessa que está no quadro azulzinho, essa representação, né, desse ramo anterior aqui, do ramo posterior desse nervo espinal. Aí aqui, ó, nós temos uma coisa que é muito importante, que eu quero que vocês entendam. Se você está navegando no Facebook aqui, volta para o YouTube para você olhar isso aqui, ó. Nos ramos comunicantes, o que são os ramos comunicantes? Melhor dizendo, os ramos comunicantes, pessoal, vão ser essa coisinha que vai estar saindo aqui, ó, desse ramo anterior de um nervo espinal, para estar formando, ó, essa coisinha de nervos aqui. Essa coisinha tem nome, é como se aqui fosse continuar, tá, pessoal? E é chamada de tronco simpático. Esse tronco simpático é o que eu falei para vocês, ó. Tem um desenhozinho aqui bem feitinho, ó, que estão próximos da medula. Então, sai aqui, ó, do ramo anterior, por esses ramos comunicantes, que nós vamos também ver, né? Tem os ramos brancos e os ramos cinzentos. Ele vai estar formando, ó, esse tronco simpático. Então, basicamente, isso aqui é um desenho esquemático, mas é exatamente assim que acontece. E nessa imagem aqui maior, ó, como a gente pode observar, assim como nós também temos o gânglio pré-vertebral, percebe? Ele não ficou aqui no gânglio paravertebral, ele foi para o gânglio pré-vertebral. Então, o gânglio paravertebral é como se fosse, ó, esses daqui, ó, como vocês podem ver, vou tentar marcar, ó, esses aqui que estão perto da sua coluna, beleza? Enquanto, ó, os gânglios pré-vertebrais, né, ou pré-aórticos, como está aqui no Moodle, eles estão perto aqui, ó, desses plexos, nessa parte abdominal, beleza? Da
da sua aorta, como eu acabei de falar. Então nós temos aqui vários gânglios, gânglios celíacos, gânglios mesenterecos superiores, gânglios aórticos, renais, quase não sai, e gânglio mesentérico inferior. Na verdade, né, pessoal, ele vai receber o nome, provavelmente, daquela artéria, né, daquele vaso que ele está próximo. Beleza? Bom, pessoal, então vamos dar continuidade nessa parte simpática do nosso sistema nervoso autônomo, né? Dessa divisão autônoma do nosso sistema nervoso. Então, aqui nós vamos estar falando sobre a direção das fibras. E as fibras dessa parte simpática do nosso sistema nervoso autônomo, elas podem seguir 4 trajetos, que são bem simples. Vamos aqui para a imagem que nós temos os 4 aqui, ó. Nós temos esse primeiro, ela pode sair aqui da medula, vamos ter aqui naquela medula, nessa coluna intermédia, como já falei para vocês, o corno do neurônio pré-sináptico, pré-sináptico, quase saiu mais uma vez. Então ele vem por aqui, ó, pelo ramo anterior, passa pelo ramo comunicante branco, aí sim, ó, ele pode subir e fazer, ó, sinapse com um neurônio pós-sináptico, obviamente, num gânglio cervical superior, ou seja, que está acima daquilo que ele estava. Por exemplo, aqui, ó, ele saiu de T1 e ele vai ascender. Mas ele também pode fazer a conexão, né, com o neurônio pós-sináptico da sua mesma altura, né, do T2, por exemplo, aqui, ó. Ele saiu mais uma vez da coluna, a parte das celulares intermédias, da medula, vem aqui, faz o caminhozinho, passa aqui, né, pelo ramo anterior do seu nervo espinal, vem aqui, ó, pelo ramo comunicante branco e faz sinapse, ó, com um neurônio pós-sináptico naquela mesma altura que ele estava. Contudo, ele também pode descer pelo mesmo caminho e vem aqui, ó, fazer a sinapse com um gânglio mais embaixo. Lembrando que para você se orientar aqui melhor nessa imagenzinha, né, essa parte, ó, que está, por exemplo, aqui nessa legenda, ó, que está tracejado, né, das fibras nervosas pré-sinápticas e que está contínua das fibras nervosas pós-sinápticas. Então, o terceiro aqui, ele também pode, né, vir aqui para baixo. E o quarto, né, que eles podem seguir através do tronco simpático sem fazer sinapse. E ele vai para onde? Ele vai entrar, né, em um nervo esplânico abdominopélvico. E ele pode ir, né, através desses nervos, formando lá, né, como eu falei para vocês, os gânglios também pré-vertebrais. Então esses esplânicos são nervos que vão estar aí, ó, próximo aos órgãos, né, que vão estar carregando aí esses nervos pós-sinápticos, né, ao invés de pré-sinápticos, né, o gânglio vai estar lá longe um pouquinho da medula, contudo nessa parte simpática, né, deu uma pequena embolada, mas fixe o seguinte, ele também pode não fazer, né, melhor dizendo, a sinapse aqui nesses gânglios pré-vertebrais. Ele pode continuar através de um nervo, que a gente chama de esplâncnico, que vão ter vários, dependendo do órgão, né, e vai estar fazendo a sinapse só lá no gânglio pré-vertebral, que vai ser um pouquinho mais próximo do órgão que ele vai estar fazendo o seu efeito. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então vamos continuar. As fibras simpáticas pós-sinápticas estimulam a contração dos vasos sanguíneos e dos músculos eretores dos pelos, além de causarem sudorese, tá, pessoal? Então, as glândulas, né, do suor, eles vão ser inervadas, sim, ó, pela parte simpática, né? Apesar de lá no começo eu falei para vocês que a parte de glândulas era pelo parasimpático, mas aqui, ó, das glândulas, né, que produzem o nosso suorzinho, as glândulas sudoríparas, vão estar sendo inervadas pela parte simpática. E isso aqui é uma diferença, né, fisiológica que nós estamos observando. Então, mais uma vez repetindo, as fibras simpáticas pós-sinápticas vão estimular, olha cá, a contração dos vasos sanguíneos, dos músculos eletores, dos pelos, além de causarem a sudorese. As fibras pré-sinápticas são relativamente curtas, como eu já falei para vocês, enquanto as pós-sinápticas são relativamente longas, devendo estender-se por todas as partes do seu corpo, enquanto, como nós vamos ver na parte parasimpática, isso vai se inverter. As pré-sinápticas normalmente elas serão mais longas, enquanto as pós-sinápticas serão mais curtas. Beleza? Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui para nós finalizarmos essa nossa aula, falando um pouco sobre essa parte parasimpática ou crânio sacral. Eu já nem preciso explicar para vocês, né, que os corpos celulares dos neurônios parasimpáticos pré-sinápticos, eles estão localizados aonde? Em duas regiões do sistema nervoso central, né? E suas fibras saem
por duas vias. Quais são essas duas regiões? Você já sabe, né? No crânio e no sacro. E as suas fibras vão sair por duas vias. Na substância cinzenta do tronco encefálico, da parte cefálica, as fibras saem do sistema nervoso central através ou nos nervos cranianos, o 3, o 7, o 9 e o 10. Com um detalhezinho aqui, ó, para esse do 10, tá, pessoal? Que é o nosso conhecido nervo vago. Então, já na substância cinzenta dos segmentos sacrais, como eu falei para vocês, ó, encéfalo, tórax, né, crânio sacral, eles vão sair aqui através da medula espinal, né, em S2 a S4, beleza? Então, vamos lá. A parte craniana, ela é responsável pela inervação parasimpática da cabeça e a parte pélvica das vísceras pélvicas. Não preciso nem explicar porquê, né? Tem aquela correlação somatotrópica também. Contudo, olha cá, através do nervo vago, né? O nervo craniano 10, um 10º par de nervo craniano, que eu já falei para vocês agora, que ele é especial. A inervação das vísceras torácicas e abdominal é predominante craniana. Ele inerva, né, todas as vísceras torácicas e a maior parte do trato gastrointestinal, do esôfago até a maior parte do intestino grosso, até, né, a flexura esquerda do colo. Então, esse nervo vago, pessoal, ele vai descer aqui, ó, pelas suas vísceras, vai passar lá perto do seu coração, ele vai descendo, que vem lá do encéfalo, mas ele vai descendo, e vai estar aí com essa inervação parasimpática, né, através, né, desse nosso nervinho. Então, esse nosso nervinho vai estar realizando aí a inervação parasimpática, né, das vísceras torácicas e abdominais, beleza? Que apesar aí de você imaginar, talvez do sacro, né, seja mais perto, mas não. Ele vem lá no nosso encéfalo, né, um nervo grande, o 10º par de nervo craniano, beleza? Bem simples, né, pessoal? Depois que a gente pega essa parte geral aqui do começo, quando a gente vir para a parte parasimpática, fica bem mais fácil. E aqui, né, nós temos mais uma vez uma pequena figurazinha para exemplificar esses nervos, né, dessa parte parasimpática, saindo aqui do nosso encéfalo, com os nervos junto com os pares de nervos cranianos. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, formando os gânglios, sendo que esses gânglios, ó, eles não serão perto do nosso sistema nervoso central, não, eles serão, ó, mais próximos dos órgãos, né, onde eles estarão fazendo a sua inervação, beleza? Então, consequentemente, como eu falei para vocês antes, logo o neurônio pré-sináptico ele vai ser maior, enquanto pós-sináptico, isso mais uma vez, usualmente, normalmente, vai ser menor, beleza? Então nós temos aqui, ó, um detalhezinho do que ele inerva, né? Glândula lacrinar, glândulas nasais, glândulas sublinguais, mandibulares, de coração, laringe, traqueia, brônquios, pulmões. E olha cá, vem tudo, ó, lá através dos nervos, dos nervos, né, cranianos, especialmente o nervo vago, ó, que vem aqui lá para baixo, como a gente pode estar observando nessa imagenzinha, opa, que é bem ilustrativa, beleza? Enquanto, né, aqui dessa parte pélvica, nós temos aqui, ó, saindo de S2, S3 e S4, como eu falei para vocês, e vem aqui, ó, para a bexiga, para o pênis, vem para a parte distal do intestino reto, vem para a flexura esquerda, né, do colo, dividindo o suprimento parasimpático pélvico do suprimento craniano, como eu falei para vocês, né, que esse aqui, ó, vinha até a flexura esquerda do colo, beleza? Então, essa aqui é a inervação, isso aqui para baixo da parte pélvica e daqui para cima da parte craniana, beleza? Bom, então vamos dar continuidade aqui para finalizar essa aula, vendo essa parte aqui, ó, finalizando essa parte parasimpática, as funções dessa parte parasimpática, melhor dizendo. Geralmente, né, ela tem efeitos contrastantes com o simpático, ou seja, elas atuam de forma antagônica, né, eles disputam. E o sistema parasimpático é um sistema de homeostase, ou seja, de equilíbrio ou anabólico, né, que é conservador de energia, enquanto o simpático, né, para aquela explosão, né, para aquele grande gasto de energia. O parasimpático, né, por sua vez, promove os processos silenciosos e ordenados do corpo, que na fisiologia a gente chama de rest and digest, ou seja, descanso e digerir. Para você, ó,
descansar, digerir o sistema nervoso parasimpático lá nos seus órgãos, nas suas vísceras, lá no seu intestino, para que aquele suprimento sanguíneo seja ok, seja belezinha, você possa aí absorver os nutrientes. Contudo, você tem um susto, você tem um medo, você precisa fugir, você precisa lutar, aí lá o sistema nervoso simpático vai estar atuando, né, que é conhecido na fisiologia como fight and fight, ou seja, voar, né, ou lutar, melhor dizendo. Então, esse sistema nervoso simpático é para você fazer aquela movimentação, aquele susto, aquele boom, né, de energia, enquanto o parasimpático é exatamente o contrário. E aqui o parasimpático, né, ele vai controlar os vasos sanguíneos em algumas regiões do corpo, né, enviando sinais vasodilatadores. E aqui, né, pessoal, gostaria de fazer um pequeno detalhe, que na verdade eu falei aqui no vídeo, mas eu vou cortar porque tinha falado errado, que é o seguinte: na maioria dos casos, né, a inervação simpática, né, a função simpática, vai estar aí realizando a vasoconstrução. Contudo, né, em alguns vasos, a ação simpática, né, ou seja, aqueles neurônios, aquelas substâncias transmitoras simpáticas, inibem a vasoconstrição ativa, permitindo que os vasos sanguíneos sejam dilatados passivamente pela pressão do sangue, como por exemplo nos vasos coronários, nos vasos dos músculos esqueléticos e nos órgãos genitais externos, ou seja, a ação simpática vai estar realizando uma vasodilatação, que é exatamente o contrário de que acontece normalmente em outros lugares, né? No nosso corpo, o nosso sistema nervoso simpático vai estar fazendo aí a vasoconstrição, beleza? Bom, e aqui, né, indo para o quadro, nós temos aqui as principais diferenças, né, do efeito da estimulação simpática e do efeito da estimulação parasimpática, que eu digo para vocês, né, que é para vocês darem uma pausa aqui, né, dar uma olhada nessa tabela, porque senão seria muito massivo, né, muito cansativo para que nós pudéssemos, né, ficar olhando aqui parte por parte dessa tabela. Mas querendo ou não, né, nessa parte de anatomia nós falamos um pouquinho sobre cada uma no sentido mais geral, né, no sentido de órgãos, no sentido de músculos. Então, olhando cada um aí, você vai poder analisar melhor. Então, é uma hora para você dar uma pausa aqui nesse vídeo, ficar dando uma olhada nessa tabela. Ou, né, se você preferir, você vai lá no Buri, né, essa tabela aí é a tabela, o quadro 1.2, que está na página 65 da 6ª edição do Buri, na introdução à anatomia orientada para a clínica, beleza? Bom, pessoal, esse vídeo ele vai ficando por aqui. Então, muito obrigado por assistir, tá? Não esquece de dar um like e inscrever-se no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Lembrando que esse foi o último vídeo da parte introdutória de anatomia. Agora nós vamos estar aprofundando um pouco melhor a anatomia, né, em suas várias partes, em seus vários sistemas. Eu confesso que eu estou com uma dúvida para vocês se eu faço, né, grandes vídeos ou se eu particiono o vídeo em pequenas partes para que seja melhor encontrado e não fique tão cansativo, ou se eu faço realmente na sequência para que fique uma aula mais completa. Ainda estou em dúvida, eu não sei qual método eu vou abordar e qual melhor vai ser para vocês e para mim com relação a tempo, porque eu sou estudante de medicina e, como vocês sabem, se vocês forem estudantes de medicina ou se vocês forem só estudantes, vocês bem sabem que a rotina de estudante muitas vezes não é das melhores, beleza? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo até o final, não esquece mais uma vez de dar um like. E melhor, pessoal, divulga para os seus amigos que nós precisamos da sua divulgação, da velha, né, e melhor divulgação, que é aquela divulgação boca a boca, beleza? Então é isso, tchau e até a próxima. Fui!